pessoal, bem-vindos à reunião. Oi, criançada, tudo bom? Boa tarde. Tarde? Que horas são? É tarde, diferente de tarde. E aí, belezinha? Então, meu nome é Esdras Barbosa, eu sou de Salvador, Bahia. Primeiro, eu queria falar pra vocês que Jesus ama vocês, sim. E segundo, eu queria dizer que hoje nós vamos desfrutar sobre o 9º mandamento. Vocês sabem, né? São 10 mandamentos. E hoje vamos falar sobre o 9º e a importância do 9º mandamento. Espero que nos conheçamos pessoalmente em breve. E foi um prazer estar aqui. Até mais. Bom desfrute. Olá, jovens e crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é Felipe Araújo e eu sou de uma cidade chamada Santo Antônio de Jesus, que fica aqui no interior da Bahia. E eu queria fazer um convite para vocês agora. Vamos louvar um pouquinho ao Senhor? O hino que iremos louvar se encontra no Salmo 90, versículos 1 e 2. Lá no Salmo 90, no versículo 1 e no 2, diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Uau! Louvado seja o Senhor, porque antes mesmo dele criar o mundo, imaginem isso, ele já era o nosso Deus. Em algum determinado momento da eternidade passada, ele lembrou de mim e também de vocês, e viu graça em fazermos parte da sua economia. Isso é muito maravilhoso. Vamos lá louvar. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que nós possamos estar não mais vivendo, mas que Cristo vive em nós. Que tenhamos um viver cristificado, jovens e crianças. Deus abençoe vocês. Até mais. Então, jovens e crianças, vocês gostaram do hino? Eu espero que sim. Bem, eu queria propor um desafio para vocês. Diante do contexto mundial, as pessoas do mundo, elas estão muito desesperadas com o vírus que tem se espalhado, né, que é o Covid-19, o coronavírus, e eles têm
se desesperado com o tanto de pessoas que têm morrido também. Mas nós sabemos que essa doença, a violência crescente no mundo, o amor dos homens se esfriando, né? O amor de uns para com os outros, o desespero crescente, tudo isso são sinais da volta do nosso Senhor. Então, oremos para que o Senhor se acrescente em nós diante de todo esse contexto mundial. É uma honra sermos jovens, crianças, prestes a presenciar o maior evento de todas as eras, que é a volta do nosso Senhor. E irmãos, o Senhor só irá voltar depois de todos esses contextos. Então não se amedrontem. Pelo contrário, vivam Cristo. Vivam o Cristo que um dia viveu, foi crucificado, morreu e não ficou na morte. Ele ressuscitou e tornou-se o Espírito que dá vida e hoje habita dentro de cada um de nós. Ele está aqui e também está aí, com você. Uau! Então eu queria propor para vocês um desafio. Na Bíblia tem vários versículos muito ricos. Então, da mesma forma que esse hino foi criado com 2 versículos, eu queria desafiar vocês, juntamente com os pais de vocês, para abrir a Bíblia e tentar criar um hino. Não precisa ser um hino muito grande, não precisa ser com vários versículos, mas eu desafio vocês a criarem hinos. E aí, vocês topam esse desafio? Fala, criançada, tudo bem? Eu sou Moisés, da igreja em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. E me passaram um versículo aqui para vocês memorizarem, né? Como desafio aí, vamos ver se vocês conseguem. O versículo é em Êxodo 20:16, ele fala assim, ó: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, assim, aí você se pergunta, mas como que é esse negócio de falso testemunho? Pensa, por exemplo, tem um irmãozinho aí, né, um outro jovenzinho, outra criança. Aí todo mundo acha que tem piolho, mas ele não tem piolho. Aí todo mundo fica falando, comenta um pro outro, o irmãozinho, o Joãozinho tem piolho, mas ele não tem piolho. Então, assim, isso que é um falso testemunho. Mesmo se ele tivesse piolho, tadinho, deixa ele, ora para que o piolho não espalhe. Amém? Olá, meu nome é Ana Paula, eu moro no estado da Bahia, na cidade de Camaçari. Hoje o assunto é falso testemunho. Em Êxodo 20:16 diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que é falso testemunho? Testemunho é quando você fala algo sobre alguém. Falei algo sobre alguém, então eu estou testemunhando aquilo. E falso é algo que não é verdadeiro, é uma mentira. Então, falso testemunho é falar uma mentira sobre alguém. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente está em casa, a nossa mãe fala bem assim: filho, eu fiz um bolo de chocolate, delícia, mas não coma agora, faça atividade de casa, faça as lições da escola e depois você come. Aí você chega e faz o quê? Você come escondido ali, se sua mãe vê. Quando ela pergunta quem comeu, aí você fala: não foi eu, foi meu irmão. Aí ela vai fazer o quê? Colocar seu irmão de castigo por causa de uma coisa que ele não fez, que foi você. Você falou uma mentira sobre seu irmão. Você fez um falso testemunho. Então, toda vez que a gente fala mentira sobre alguém, a gente está fazendo um falso testemunho. E a Bíblia fala o que sobre isso? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está em Êxodo 20:16. Então, por que, irmã? Por que eu não vou falar falso testemunho? Por que eu não posso fazer isso? Porque Deus fica triste. Deus, ele só fala a verdade. Deus, ele não consegue falar mentira. Ele não consegue falar mentira. Ele só fala a verdade. Então, ele quer que sejamos iguais a eles. Ele quer, se nós somos filhos dele, então nós vamos falar a verdade, igual como ele fala, né?
Agora tem alguém que sempre está falando mentira. Quem é esse alguém? Vocês sabem? Isso mesmo, Satanás. Satanás, ele sempre está falando mentira. E ninguém aqui quer falar mentira para ficar igual a Satanás. Eu não quero ser igual a Satanás. Então eu vou fazer o quê? Eu vou falar a verdade. Tem um versículo na Bíblia que vocês podem ler comigo, que é João 17:17. João 17:17. Diz bem assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que é a verdade? É a palavra de Deus. Na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia é verdade, porque é a palavra de Deus. Então, como eu sei que Deus está falando? Quando eu leio a Bíblia. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu vejo falar de Deus ali. Então, para eu ouvir Deus falando, eu vou ler a Bíblia e vou ouvir Deus falando. Então, eu vou incentivá-los a ler a Bíblia, porque na Bíblia tem o falar de Deus. E a partir de hoje, a gente descobriu que falar algo sobre alguém não é coisa certa, né? Não agrada a Deus. Então, a partir de hoje, eu não vou mais fazer isso, nem vocês, acredito, né? Nem vocês, porque isso é coisa errada. Isso é uma mentira. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e é isso. Crianças, bem, estamos aqui, estamos ligados em vocês, tá? Tudo de bom.